Olá, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Eu sou a professora Luana Cristine. Estarei aí responsável, pela disciplina de Estágio Curricular Obrigatório 2. Nós temos uma vantagem com essa disciplina, porque os alunos já passaram pelo Estágio Curricular Obrigatório 1, no qual aí tiveram que ministrar aulas, tiveram que ir a campo, e lá surgiram muitas dúvidas a respeito de conteúdos, de procedimentos, sobre a organização do estágio, de como proceder em cada etapa. E muitas dessas dúvidas aí foram sendo sanadas com o tempo. Nós já devemos avisar que o estágio curricular 2 não difere muito, não tem muitas alterações do estágio curricular obrigatório 1, tem sim as suas especificidades, mas dá grandes mudanças, grandes alterações para esses alunos aí assimilarem e concretizarem em suas ações. Nós não temos dúvida da importância da experiência do estágio para a formação inicial deste aluno, visto que é a partir deste momento em que ele vai a campo, em que ele encontra com os alunos, com o professor supervisor, que vai orientar ele a respeito de conteúdos, de atividade, ajudar a pensar formas de avaliação. É a partir desse contato todo com este campo da realidade que ele vai aí relacionando teoria, prática, refletindo sobre o percurso de cada disciplina que ele teve aqui, voleibol, handebol, basquetebol, ginástica, e ele vai colocando em ação esses conhecimentos, novas dúvidas vão surgindo, novos focos aí, de problemas para a gente pensar e repensar enquanto professor, e trazendo a nós aí também a necessidade de sempre continuar estudando. Eu vou com vocês ao quadro ler alguns aspectos importantes da nossa disciplina, então. Como diz a nossa ementa, o estágio curricular obrigatório, então, é um momento aqui de aproximação do aluno com o trabalho docente, com a especificidade da ação do professor. O que é criar objetivo, o que é pensar estratégia, o que é pensar ações metodológicas, instrumentos de avaliação. Então, tudo isso se refere à ação do trabalho do professor. E aí, claro, pensando especificamente agora na educação escolar, no ensino fundamental, e com a alteração de ciclo aqui, caminhamos para o segundo ciclo da educação básica, pensando sempre que esse aluno tem a orientação e a supervisão de um professor, e que por meio dessas orientações, dessas conversas, desses momentos de ir e vir de diálogo, ele vai aí elaborar, planejar aulas e participar na realização, ministrar aulas, estar à frente de um grupo de alunos, concretizando aí objetivos, estratégias metodológicas, repensando-as, voltando aos conteúdos para retomar aí as aulas, as ideias, pesquisando novas ideias. É um momento muito importante do aluno colocar em ação a sua identidade, a sua criatividade, e o diálogo com o outro, com este outro professor orientador de campo e com a sua experiência docente. E aqui, como diz o ementa, a discussão dos resultados deste trabalho com este professor do campo também é muito importante para pensar mesmo na especificidade do trabalho docente. E aí nós temos a perspectiva do curso, que é a da promoção da saúde. Eu gostaria de finalizar esse nosso breve e primeiro encontro enfatizando junto a vocês da importância de todos assistirem às videoaulas que já foram gravadas a respeito do estágio, e também há um manual direcionado aí ao aluno a respeito do estágio, no qual todos os pontos específicos deste percurso que ele irá realizar estão sendo esclarecidos neste manual. Segundo a experiência que nós temos aqui no curso, nós vemos que várias dúvidas que nos são trazidas pelos tutores, pelos alunos, elas são sanadas nessas videoaulas. Muitas das questões, muitas das perguntas recorrentes dos alunos estão aí sendo esclarecidos nas videoaulas, na webaula, que inclusive já está disponível no sistema Colaborar, e
Então, de posse desse material, que são as videoaulas e o manual do estágio, o aluno aí poderá, então, sanar as suas dúvidas, ter orientações específicas sobre como proceder no estágio. Mas nós estamos aqui, né, responsável por essa disciplina e, claro, qualquer dúvida que nos chegar, nós iremos estar sanando e os auxiliando nesse processo. Eu agradeço a todos a atenção e convido o professor Anísio para dar prosseguimento nos nossos, né, assuntos que regem aí o desenvolvimento do nosso curso. Até breve. Então, a produção textual, dividida aí no que eu já antecipei para vocês, em 3 partes, certo? Primeira parte, produção de texto efetivamente, ok? Aquilo que vai ser efetivamente um texto elaborado pelos alunos. O tema é abordagens e métodos de ensino de modalidades coletivas. Então, o texto ele tem como foco as modalidades coletivas. Então, como a gente tem no semestre voleibol e basquete, que contempla as modalidades coletivas, e o atletismo, que também contempla basicamente aí mais direcionadas às modalidades individuais, a gente tentou, dentro da organização desse trabalho, pensar tanto as modalidades coletivas, como também as modalidades, o atletismo especificamente, da modalidade individual. Tá? Então, a produção de texto ela vai contemplar especificamente os métodos de ensino dentro das modalidades coletivas. Só do vôlei, não. Daquilo que contempla a ideia de modalidade coletiva. Ok? A segunda parte é uma pesquisa de campo. É o que eu digo, os alunos já estão no 4º, 5º semestre, já fizeram estágio, já tem contato com a escola, já tem contato ali com os professores, com direção, com a realidade escolar na qual ele pode viver um dia enquanto profissional. Então a gente tenta aproveitar essa experiência e essa bagagem que é construída ao longo do curso com aquilo, com a necessidade que a gente acredita que seja importante ele se deparar no semestre e os conteúdos que estão estabelecidos no semestre para ele. Ok? Então, ele vai aí fazer uma entrevista na escola com o professor, certo? O tema dessa entrevista, o desenvolvimento das modalidades coletivas e do atletismo nas aulas de educação física. Então, a gente vai ver, não coloquei aí todas as questões, o roteiro que está bem descrito lá no trabalho, certo? Mas a gente vai explicar um pouquinho especificamente aí cada uma dessas partes. E a terceira parte, a produção do plano de aula, essa sim, voltada para o atletismo. Ok? Voltada para uma experiência que o aluno pode efetivamente aproveitar durante a vida profissional dele. Então, falando aqui um pouquinho da primeira parte da produção de texto, com o tema abordagens e métodos de ensino nas modalidades coletivas. O grupo deverá tomar como referência a construção dessa parte do trabalho, os textos abaixo relacionados. Então, primeira coisa, a gente estabeleceu textos, artigos dentro dessa temática, com o link para que os grupos, os alunos acessem os textos. Tá? Então, é muito interessante também que vocês acessem esses artigos, vejam esses artigos, do que eles se tratam, certo? Para poder acompanhar os alunos na realização desse trabalho. É fundamental que, se eu estou falando de um trabalho, de um texto, que os alunos se reúnam para debater e discutir, né? Não no jogral. Ah, eu leio, eu fico com um texto, você fica com outro, você fica com outro, você fica com outro, cada um traz uma parte, um espírito amado junta, faz uma costura dessas partes mal feitas e está feito o trabalho. Não. Se são 4 textos, esses 4 textos são importantes para a formação de todos os alunos. O aluno ele não vai conseguir entender os outros 3 textos a partir de uma síntese de uma página que os outros alunos vão trazer sobre eles. Ok? Então é importante que todos os alunos leiam todos os textos. Tá? Isso a gente precisa que vocês enfatizem bastante para eles. Ok? Os textos, os links eu não coloquei aqui não, estão lá no material, mas os textos. Tá? Então vejam lá.
conhecimento e aplicação de métodos de ensino para os jogos esportivos coletivos na formação profissional em educação física. Então, que o aluno tenha uma noção da importância, né, de quais conhecimentos, quais métodos existem quando a gente pensa, antes de pensar o basquete, o voleibol, o handebol, o futsal, na ideia dos jogos coletivos, certo? E isso na formação dele, na identidade da nossa área. O texto 2, metodologias de ensino dos esportes coletivos na iniciação esportiva escolar. Ok? Então, é aquele aluno, é aquele professor que muitas vezes tem projeto escolar. A gente está pensando aí nas escolas de tempo integral que estão surgindo cada vez mais, nas oficinas de trabalho pedagógico que existem no contraturno escolar, né? Eu falo especificamente. E a riqueza que isso traz, a escola que eu trabalho, a experiência que eu tenho aí de 8 anos no campo escolar, né? A minha escola ela é campeã estadual nos jogos escolares, do atletismo masculino, por exemplo, está sempre disputando as finais do handebol, o voleibol chegando cada vez mais com força. Então, assim, o aluno ele está na escola, ele está presente na escola, fazendo handebol, fazendo futsal, fazendo voleibol, fazendo handebol, taekwondo, judô. Então, ele vive esportivamente a escola, então, esse processo, mas dentro de um contexto que é o quê? O contexto escolar. Não é fazer da escola uma escolinha de treinamento esportivo. É fazer da escola um processo pedagógico de iniciação esportiva dentro do campo escolar, como atividade extracurricular, mas ligada ao projeto político pedagógico da escola. Ok? Texto 3. A pedagogia do esporte, as dimensões de conteúdos conceitual, procedimental e atitudinal. Então, quando a gente fala de ensino dos jogos, de ensino do esporte, nós estamos falando de pedagogia do esporte, certo? E o texto 4, o ensino das técnicas e das táticas, novas abordagens metodológicas. Então, a gente vai do amplo para o específico nesses 4 textos, contemplando aí bastante a dimensão das modalidades coletivas, da pedagogia do esporte, das técnicas, das táticas, do que eles têm que... Por isso que eu digo, não adianta cada aluno do grupo ler um texto, vai ficar defasado, vai ficar muito para trás no conhecimento que é proposto a eles, certo? Ao final disso, então, ao final do estudo e análise dos 4 textos, então os grupos lá, todos os alunos leram os textos, debateram, discutiram, né? Deverá ser produzido, então vamos lá, produzido um texto analítico destacando os principais elementos encontrados nos textos. Então vai ter que produzir um texto a partir dos 4 textos elaborados, tá? Vejam lá, obrigatoriamente todos os 4 textos deverão ser referenciados no texto produzido pelo grupo, tá? Então no texto que os alunos vão produzir, tem que aparecer os 4 textos que eles leram. Eles vão ter que construir uma síntese, construir um caminho, né, aonde esses textos aparecem, as referências bibliográficas citadas, né, dentro da sua formalidade exigente, também estejam ali. Orientações específicas para essa primeira parte. Essa produção textual deve conter uma capa. Produção textual, essa primeira parte, tá, pessoal? Uma capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. Essa parte do trabalho tem que ter no mínimo 4 até 5 laudas, considerando capa e referência nesse número. Quer passar disso? Ah, deu 6 páginas pelo volume. Ótimo, que não pode dar menos disso daí. Ok? A segunda parte do trabalho. Então, aí é a entrevista na escola. Certo? Então, o desenvolvimento das modalidades coletivas e o atletismo nas aulas de educação física. Então, neste momento, o aluno deverá ir a campo com o intuito de levantar dados sobre a realidade do trabalho pedagógico. A gente, sempre que tem a possibilidade, busca com que o aluno pise na escola, sinta o cheiro da molecada, sinta, né, o desespero que eles vão enfrentar, né, como a gente brinca no processo de formação. Tem que conhecer do seu ambiente de trabalho, ok? Então, visando aí
esse trabalho pedagógico no desenvolvimento das modalidades coletivas e do atletismo. Então ele vai procurar uma escola, seja ela, né, pública ou privada, para a realização da entrevista, de preferência lá, obviamente, sempre voltando aí com o professor de educação física. Então, registrar as entrevistas, anotar as respostas, respeitando o máximo a fala do professor. Deve ser entrevistado um professor de educação física, tá? No trabalho que ele realiza lá na escola, independente qual série. O roteiro para a entrevista contempla 10 questões, desde a dificuldade ou da facilidade que os professores têm para trabalhar com basquete, atletismo e o voleibol. Então, os alunos vão poder entender, por exemplo, você, professor, qual modalidade você acha mais fácil trabalhar? Ok? É o atletismo. Por quê? Qual você acha mais difícil? O voleibol. Por quê? Então, entender as dificuldades pedagógicas que os professores têm na sua realidade escolar. Ok? Então, isso é interessante. Após a entrevista, transcreva a entrevista, né? A partir da literatura pesquisada, na produção textual, ou seja, dos 4 textos lá em cima que já vão dar base para eles, reflitam sobre as respostas destacadas pelos professores e elaborem um texto de, no máximo, 2 páginas, contendo as considerações do grupo sobre as falas dos professores. Então, qual é a nossa opinião, qual é a nossa reflexão em cima dessa realidade, desse quadro de realidade que eu encontrei, certo? É como você vai... As falas dos professores vão dar uma foto, né, um retrato de uma realidade, e os alunos vão ter que se posicionar diante dessa realidade enfrentada, e aí a gente quer originalidade, a gente quer identidade, a gente quer as ideias mesmo dos alunos sobre aquilo que eles encontraram, sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores, para que eles possam aí, né, refletir sobre a realidade na qual eles se inseriram. E a terceira parte do trabalho, ok? O grupo deve ler e debater o artigo. Então aqui, essa terceira parte, ela é especificamente do atletismo, certo? Então, é aquilo que a gente ressaltou já em algum momento aqui com vocês, certo? O atletismo tem que ser um conteúdo tão debatido, explorado na escola, como o handebol, basquete, futebol, futsal, jogos, brinquedos, brincadeiras, dança, ginástica, lutas, enfim. E não ficar a cargo da experiência do professor. Essa respeitabilidade dos conteúdos historicamente estabelecidos na educação física são fundamentais, né? A gente conhece de escola, conhece da educação física escolar, e às vezes a gente vê essas lacunas, né? Na escola tal, o professor trabalha com lutas. Mas o professor é formado em judô também, é faixa preta. Mas eu que não sou, eu tenho que trabalhar o conteúdo lutas na escola. Primeiro, porque é um conteúdo cultural da educação física, ok? É o respeito à minha área e ao aluno. E respeito às diretrizes que são estabelecidas para isso, os documentos oficiais, certo? O atletismo também. O aluno não pode, né, sair da vida escolar dele sem mal ter contato com o atletismo. Primeiro, quando a gente pensa, a gente pega aí como alguns exemplos que a gente tem de conhecimento, reflexão, de debates com colegas, alguns países bastante desenvolvidos no campo esportivo, o atletismo é a base, né? O aluno que aprende as modalidades no atletismo, que passa pelas modalidades, a iniciação, ele vai ter facilidade depois em muitas outras modalidades esportivas, seja propriamente individual ou coletiva, porque ele vai trabalhar com toda uma base de coordenação motora, de bagagem motora, e isso vai ser levado para o resto da vida dele. Tá? Então, o atletismo tem que ser respeitado como esse conteúdo relevante, e é por isso que a gente quer que os alunos nossos e vocês levem essa reflexão à frente diante desse semestre de 2018-1, para que esse conteúdo seja cada vez mais respeitado e qualificado no processo de trabalho, certo? Então vamos ver aí essa terceira parte. Então, a terceira parte com o tema atletismo. Então, essa terceira parte com o tema atletismo, o grupo deve levar e debater o artigo atletismo escolar,
Tá? Então, veja, a gente sempre tenta dar uma base teórica ao trabalho. A gente está falando de um processo de formação universitária. Então, os alunos vão ter, nesse trabalho, como um todo, 5 artigos para ter contato. Os 4 primeiros lá da primeira parte do trabalho, certo? Esses 4 primeiros também servindo de referência aí para a segunda parte. E na terceira parte, antes de elaborar o plano de aula, os alunos têm que ler e debater um artigo sobre o atletismo, certo? Um atletismo escolar, então, possibilidades e estratégias de objetivos, conteúdos e métodos em aulas de educação física. Então, veja, todo um processo voltado a ele, todo um processo voltado ao atletismo, a essa modalidade enquanto conteúdo da educação física e a tudo isso diante de um processo de formação do nosso aluno, ok? Isso que a gente quer ressaltar em todo esse processo. Então, nós temos aí, o grupo deve elaborar um plano de aula de acordo com o modelo disponível ao final das orientações do trabalho, né? Então, lá no trabalho que vai ser disponibilizado para o aluno, que vocês também vão ter acesso a tudo, tem lá o modelinho de plano de aula, que é o mesmo modelo que segue no plano de estágio, a gente não muda para que o aluno, porque ele já tem contato com o documento, ele já sabe mexer com aquilo, ele sabe como elaborar, organizar as suas ideias em cima da propostas que está materializada ali no template, ali no plano de aula, certo? As atividades da aula devem visar o desenvolvimento do esporte atletismo. Então, especificamente, o atletismo nesse trabalho de 2018-1 para o 4º e 5º semestre. A gente mudou bastante o foco aí do mesmo trabalho que foi realizado 4º e 5º semestre em 2017-1, né, porque a gente, a partir das reflexões, das leituras e dos debates da experiência que a gente vai tendo, ok? O grupo deve escolher um conteúdo dentro do atletismo e seguir o plano de aula. Então vamos lá. Escolher um conteúdo dentro do atletismo, ok? Tá, mas onde é que está esse conteúdo? Opa, aí está a aula do professor Túlio. Aí está a disciplina que o professor Túlio vai trabalhar, os conteúdos, os materiais, tudo aquilo que ele já tem disponível, que são fundamentais também para a elaboração desse processo. Tá? Então, não é algo jogado, não. Tem lá todo o contexto, ele vai ter uma disciplina daquilo, que vai falar das modalidades, certo? Das provas. Então, a partir de todo esse conjunto de conhecimento que ele vai se apropriar, ele vai estar fazendo aí a sua elaboração de um plano de aula. Certo? E das vivências que ele também já teve em estágios e tudo mais, tudo isso é muito rico, né? Porque às vezes o aluno chega lá para fazer um estágio, o professor está trabalhando no atletismo, ele tem que aí se virar, buscar conhecimento, conteúdo que o professor está trabalhando e em cima dessas propostas organizar a sua ação pedagógica. Tá? Então, é isso que a gente quer nessa terceira parte. Focar o atletismo, a partir da disciplina trabalhada e o plano de aula ser materializado a partir do atletismo. Ok? Vamos finalizando então essa parte? Então, o plano de aula deve conter entre 3 a 5 atividades, contemplando o conteúdo, os objetivos, enfim, tudo aquilo que é especificado lá no processo de elaboração. Tá? Observações gerais para a gente ir finalizando aqui, então, ao nosso encontro de hoje. Os alunos devem realizar o trabalho do grupo de no mínimo 2 e máximo 5 alunos. Tirou aqui a ideia de 7, tá? Ao formar o grupo, um aluno deverá ficar responsável para cadastrar o grupo no portfólio. Então, pelo amor de Deus, não me esqueça o nome de ninguém, hein? Apenas um aluno cadastra o grupo e envia o trabalho do seu grupo. A capa do trabalho, então quando vai lá fazer a primeira parte do trabalho, né, a produção textual, já me coloca lá o nome de todo o filho de Deus que está lá colocado no grupo, tá? Para a postagem, as 3 partes devem ser reunidas em um único arquivo. Então o arquivo ele é único que vai para nós. Tá? Então veja lá, bastante atenção nisso daqui, porque às vezes a cabeça do aluno não consegue entender isso. Primeira parte, produção textual. Então vai lá na produção textual que tem capa, introdução, tudo certinho lá. Naquela capa o nome de todos os alunos, tudo aquilo que diz respeito à organização da primeira parte, que é a produção textual. Acabou isso?
resultado da pesquisa de campo. Então, coloca lá como tópico, resultado da pesquisa de campo. E aí, as 2 laudas que são exigidas para esse processo. Acabou isso? Plano de aula. Que é a terceira parte, que é o plano de aula sobre atletismo. Reúne tudo nisso dentro de um arquivo e encaminha aí dentro do prazo estabelecido, determinado para todos nós. O trabalho deve ser postado, então, no portfólio, na pasta específica. Tá? Em caso de dúvida, entrar em contato com o tutor, com o professor, para que a gente possa solucionar. Os alunos do 4º semestre Flex e 5º regular deverão apresentar a produção textual, primeira parte, resultados da pesquisa de campo, segunda parte, o plano de aula, terceira parte, nas aulas, atividades da disciplina de seminário da prática, metodologia do ensino, educação física, atletismo e jogos coletivos, lá no final do semestre de 2018-1. Então, finalizando aí o semestre, nós temos então a apresentação para que os alunos também entendam aquilo que eles fizeram, tenham contato com outras realidades, né? Eles vão entender que às vezes o professor de determinada escola que outro grupo fez falou que teve mais dificuldade de trabalhar com o voleibol do que com o basquete, ou que ele trabalha melhor com o atletismo pela afinidade que ele tem de ter sido atleta e tudo mais, ou não, olha, eu nunca trabalhei com atletismo, não consigo. Então, essa realidade tem que ser debatida e as apresentações, né, não é simplesmente ali cumprir tabela e assistir o colega. Os alunos têm que entender aquilo como um processo rico de formação, onde eles vão estar passando por um processo de exposição, de argumentação, de fala, de exposição e organização das ideias deles, né, daquilo que eles fizeram durante o semestre no trabalho de portfólio, que o grupo conseguiu alcançar, a qualidade do trabalho que eles conseguiram alcançar, e conhecer outras realidades a partir do que os colegas vão mostrar para eles. Ok? Pessoal, então é isso. Nós tivemos aí, né, todo um processo de apresentação das disciplinas, das ementas, os professores falando, né, falando a realidade da disciplina que vai ser enfrentada, né? Tem uma pergunta aí do André Vieira: seria possível que nós tutores tivéssemos acesso a esses slides apresentados no dia de hoje? Eu como docente, eu não tenho essa informação para dar, ok? Pergunta para a coordenação, envia a solicitação à coordenação, se não tiver problema, mas eu acredito que isso deva ficar disponível para vocês, eu não faço ideia, é público, está aí para vocês, ok? Mas qualquer coisa encaminha para a coordenação e os slides depois é encaminhado para vocês, sem problema nenhum. Tá? Com o maior prazer que vocês tenham isso, porque eu sei que ajudam muito vocês a tirarem as dúvidas e essa capacitação é feita realmente para isso, né? Para que vocês iniciem o semestre, que é a segunda-feira que vem, a molecada chega aí, né, bastante motivada, e a gente espera, e se deparem com profissionais que já vão ter o conhecimento de tudo aquilo que eles vão se deparar ao longo do semestre, né, das dúvidas que eles têm, e a gente aí sempre está buscando auxiliar nesse processo como um todo, ok? Então, pessoal, muito obrigado, que vocês tenham aí um bom retorno para casa de vocês, que segunda-feira, efetivamente, quando começa a aula, a gente tenha aí, pedagogicamente, academicamente, um excelente ano de trabalho e também na vida pessoal de cada um, ok? Um grande abraço e a gente se vê.